Olá pessoal, vamos gravar um vídeo rápido aqui sobre as funções i, ou e a função se. Vamos encaixar tudo, se, i e ou, na nossa planilha eletrônica. Então, para começar, vamos explicar o que cada função faz. As funções i e ou, essas daqui, ó, que eu vou pintar de amarelo, elas estão atreladas ao que a gente chama da matemática de tabela verdade, tá? Então, para a função i funcionar, todas as condições precisam ser atendidas, tá? Na função ou é pelo menos uma das condições precisa ser atendida, tá? Então, quando eu tiver a função i, todas as condições que eu estabelecer naquela função precisam estar atendidas. Na função ou, pelo menos uma das condições precisa ser estabelecida. Então, para ilustrar como exemplo, eu tenho uma tabela verdade aqui com duas alunas, Laura e Silvia. Laura respondeu uma determinada questão e Silvia respondeu a mesma questão. Então, a dúvida é, como é que funciona essa I e O, tá? Bom, primeira situação. Laura acertou, sim, tá lá na linha 5, e Silvia também acertou, beleza. Segunda situação. Laura acertou, mas Silvia não acertou. Terceira situação. Laura não acertou e Silvia, mas Silvia acertou. E a última situação, nenhuma das duas acertou. Então, essas são as quatro combinações possíveis de duas alunas responderem uma questão. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui na coluna D, está escrito Laura e Silvia acertaram. Na coluna E, Laura ou Silvia acertaram. Então, vamos tentar adivinhar como é que funciona. Laura e Silvia acertaram na linha 5? Sim, Laura acertou e Silvia acertou. Na coluna E, Laura ou Silvia, qualquer uma das duas acertou? Sim, ambas acertaram. Então aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro também. Na linha 6, vamos lá. Laura e Silvia acertaram? Não. Laura acertou sim, mas Silvia não acertou. Então não atende a condição aqui da função i. E na coluna E vem a pergunta: Laura ou Silvia, qualquer uma das duas acertou? Sim, tá verdadeiro isso daí. Por quê? Porque apesar de Silvia não ter acertado, mas Laura acertou. Então atende a condição. Então vamos preencher as funções aí. Depois a gente adianta. Vamos lá. Sinal de igualdade, função i, que é o que eu quero ver aqui. Deixa eu botar em caixa alta. I. Função i. Então eu vou colocar os valores lógicos aí. Todos os valores lógicos da função. I, abre parênteses. Então, que é a letra E, né? Então vamos lá. Vamos tentar colocar isso daqui. Primeira condição. A célula B5 precisa ter o valor sim. Tá? Essa é a primeira condição. Segunda condição. A célula C5 precisa também ter o valor sim. Tá? Ambas precisam estar com o valor sim, então aqui está verdadeiro. Eu vou passar tudo aqui, ó. Vamos tentar preencher logo a outra, não vou arrastar não, vou digitar de novo. Vamos lá, função i ou é você que define como você quer pronunciar, né? Alguns lugares falam assim e. Aqui eu vou falar é ou i. Vou chamar é para ficar mais fácil, na verdade, eu não sei nem como soar melhor para você entender, mas de qualquer forma, vamos lá. Primeira condição, a célula B6 precisa estar com o valor sim, para isso ser verdadeiro, ponto e vírgula. A segunda condição é que a célula C6 tenha o valor sim também. Então vamos fechar isso daí. Teclei Enter e ele diz, está falso. Vamos preencher a outra função é ou i, você que vai chamar, o e, você vai pronunciar da maneira que você achar mais adequada aí. A célula B7 precisa estar igual ao texto sim. E a outra condição é que a célula C7 também tenha o texto sim escrito. Tecla Enter está falso, porque uma das duas não tem sim quando a gente tem a condição
e Laura e Silvia. Então precisa estar, ambas precisam estar com a condição sim, neste caso. E por fim, vamos lá. Vamos colocar a função é ou i ou e, você escolhe. Abre parênteses, primeiro teste lógico, este valor da célula B8 precisa ser igual a sim. E ponto e vírgula, a célula C8 também precisa ter o valor sim. Por quê? Porque eu estou colocando aspas, porque isso é um texto, tá? String. Teclo Enter. Então, a primeira condição é verdadeira porque ambas acertaram. E nas outras, pelo menos uma delas errou. Então, fica tudo falso. Vamos ver a função ou agora? Ou, vamos lá para a função ou. Abre parênteses, a estrutura pessoal é a mesma coisa. Ó, célula B5 precisa ter o valor sim. Ponto e vírgula, segunda condição, que a tabela C5 tenha o valor, o texto, né? O string sim. Teclo Enter, verdadeiro igual a outra. Vamos seguir adiante. Vamos botar a função ou. Primeira condição, célula B6 precisa ser igual a sim. Ponto e vírgula. E a célula C6 também precisa ter o valor sim. São as duas condições, na verdade. Perceba que agora mudou, ó. Quando eu tenho a função i ou a função se um dos dois não for verdadeiro, ela vai apresentar o valor falso aqui. Na condição, quando eu estou utilizando a função ou, se uma das duas, pelo menos uma das duas tiver um valor positivo, ele vai considerar verdadeiro. Então percebam que tem uma diferença aqui, tá? Então vamos seguir adiante. Ou do mesmo jeito, primeira célula igual a o valor sim, ponto e vírgula, segunda célula, é a outra condição, também precisa ter o valor sim. Vamos fechar isso daqui. Verdadeiro também. Agora vamos para a última função, ou, abre parênteses, ou a célula B8 precisa ter o valor sim, ponto e vírgula, a célula C8 precisa ter o valor sim. Vou teclar Enter e agora foi falso. Então percebam que na função né, eu pronuncio i, precisa estar certa a primeira e certa a segunda. Isso se trata de uma interseção na teoria dos conjuntos, tá? Na segunda é a função ou, pelo menos uma delas precisa ter acertado, tá? Então, pelo menos uma delas acertou na primeira, na segunda e na terceira tentativa. Na primeira, na segunda, Laura acertou. Na terceira, Silvia acertou. Então, a gente já sabe que vai dar verdadeiro nas três se a gente tiver na função ou. E, por fim, ambas deram falso porque nenhuma acertou. Então, é basicamente isso que a gente faz com a função i e ou. E aí, apresentei a vocês como funciona, como estruturar essa função. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima parte deste vídeo, na próxima etapa, a gente vai usar a condição se.